Algumas religiões, como o judaísmo, o islamismo e até algumas vertentes do cristianismo, condenam o consumo de carne de porco a seus fiéis. Mas como surgiu esse tabu? Bem, como tantos outros, surgiu de tentativas estatais de cobrar mais impostos. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A carne de porco é um dos alimentos mais consumidos em várias partes do mundo, e esse consumo remete a milênios de anos, desde o início da agricultura. Estima-se que hoje 1,4 bilhão de porcos são abatidos anualmente para suprir essa grande demanda por sua carne. E do ponto de vista econômico, são uma excelente fonte de proteínas. Porcos se alimentam de quase tudo, até mesmo de lixo, e não ocupam grandes áreas de pastagem. Sua produção, em geral, é mais barata que da carne bovina, por exemplo. Também podem ser criados em ambientes urbanos, de forma mais simples, onde fornecem um outro serviço importante, a redução do lixo, posto que consomem esse lixo. As primeiras evidências de criação de porcos datam de cerca de 8 a 10 mil a.C., ali no Oriente Médio mesmo. A partir daí, a criação de porcos se espalhou para outras regiões do mundo, como Europa, Ásia, América do Norte. Os porcos foram uma das primeiras espécies animais a serem domesticadas e usadas pelos seres humanos, pois eram fáceis de criar e ofereciam uma fonte de carne, gordura e couro. Depois, na Idade do Bronze, a criação de porcos se tornou mais ampla e era feita em condições semelhantes às atuais, com os animais sendo mantidos em currais ou pastagens controladas. Foi uma fonte importantíssima da economia e da riqueza para comunidades agrícolas, sendo uma prática que contribuiu para o surgimento de alimentos e materiais de valor nas sociedades antigas. É bem sabido que boa parte da população mundial consome carne de porco. No entanto, algumas religiões consideram seu consumo um grande tabu, não pode comer não. No caso do judaísmo, a proibição é mencionada na Torá, que é o mesmo que o Antigo Testamento cristão. Essas proibições remontam a pelo menos ao século VII a.C. No Islã, a vedação está baseada nas tradições do profeta Maomé e na interpretação do Alcorão. Alguns grupos cristãos que se opõem ao consumo desse alimento inclui adventistas do sétimo dia, testemunhas de Jeová e algumas seitas adventistas. Elas baseiam a sua proibição também na Bíblia, no Velho Testamento, que considera essa carne impura. Mas o fato histórico comprovado é que mesmo antes do surgimento das religiões modernas, já havia entre os povos que habitavam a região do Oriente Médio uma grande divisão quanto aos costumes. Em 2000 a.C., antes, portanto, do surgimento do judaísmo e do cristianismo e do islamismo também, já haviam na Palestina povos que comiam carne de porco e outros que não comiam carne de porco. Isso é factualmente provado pela existência ou não de ossos de porcos em determinados vilarejos ali no Oriente Médio que estão ausentes no vilarejo vizinho. No final, o judaísmo acabou assimilando em sua fé o que provavelmente já era costume entre os povos que originaram aquela religião. E a força desse mandado se dá exatamente pela rivalidade com os povos vizinhos que consumiam porco regularmente. Mas por que haviam algumas tribos e povos que não comiam carne de porco? Por que uma carne tão conveniente, tão barata, tão fácil de produzir seria proibida? Por que civilizações que estavam em processo de urbanização, unindo-se numa cidade ou em populações cada vez maiores, se abstiveram de usar uma das mais importantes formas de proteína? E ainda que tem a vantagem de reduzir o lixo, que é um problema em toda a cidade humana desde aquela época. O porco é uma fábrica de transformar lixo em proteína. É talvez o melhor animal para acompanhar o ser humano em direção à civilização. E por que abrir mão dessa verdadeira maravilha da natureza? Bem, além do aspecto religioso, algumas pessoas apontam questões de saúde. Porcos transmitem algumas doenças. Mas a verdade é que todos os animais domesticados transmitem doenças. Bois, cabras, galinhas, tal como esses, desde que cuidado apropriadamente, o porco não é nem melhor nem pior em termos de transmitir doença. Os suínos são animais inteligentes, adaptáveis, fáceis de cuidar. Isso faz deles uma ótima escolha para a criação em larga escala. Além disso, os suínos são conhecidos por serem altamente
extremamente produtivos em termos de quantidade de carne. Os porcos crescem muito rápido, se reproduzem com muita facilidade. O cheiro pode ser um problema numa cidade, mas as cidades naquela época não tinham muita escolha quanto a isso. Ou era cheiro de porco ou era cheiro de lixo humano. A principal explicação de fato para essas civilizações esnobarem a carne suína é a coleta de impostos. Sim, impostos existem desde o início da civilização. No momento que humanos começaram a se reunir em cidades, a formar governos, eles precisavam de uma forma de financiar esse governo. Cobrar impostos é o caminho natural. Mas estamos falando de 2000 a.C. Nessa época, dinheiro não era algo tão comum assim. Até haviam alguns padrões monetários então, mas eram inconsistentes e pouco abrangentes. Nem todo mundo tinha dinheiro. Não havia como o líder de uma cidade exigir dinheiro como imposto. Então, como se cobrava imposto nessa época? Bem, tipicamente por meiagem. Se sabe, por exemplo, que no Egito Antigo, os fazendeiros tinham suas terras ao longo do Nilo e plantavam principalmente trigo. Os coletores de impostos passavam na época da colheita e cobravam um percentual da produção desses fazendeiros. Isso era o imposto. Mas como faz isso com animais? Isso se torna um problema, porque o número de animais de uma família pode ser pequeno. Você não pode cobrar 10% de uma vaca de uma família que só tem uma vaca. Mesmo meiagem de animais em números maiores pode ser complicado. Se o governo tiver que levar uma vaca de quem tem 10, vai ter trabalho com o animal. O trigo pode ser simplesmente colocado no barco e levado embora. O governo não quer cuidar de gado, dá trabalho cuidar de gado. Qual que era a solução? Então, era a cobrança de parte dos produtos derivados do animal. O gado dá leite. Então, o governo se contenta em levar uma porcentagem do leite gerado pela vaca da família. As galinhas dão ovos. O governo se contenta com uma porcentagem desses ovos. Cabras também dão leite. Ovelhas dão lã. A maior parte dos animais tem esse tipo de produto acessório, mas não o porco. O porco não dá nada vivo. Só quando morre mesmo é que ele dá a carne. Não só o porco, porcos, cavalos, burros eram um problema para o governo, porque eles não tinham produtos derivados que poderiam ser coletados como impostos. O porco, além disso, era um animal pequeno, fácil de esconder, ou seja, sonegação de impostos. O porco, embora fosse excelente para toda a sociedade, era um problema para o governo. Os coletores de impostos ficavam sem ter o que cobrar e ainda era fácil a sonegação. Gado é mais difícil de esconder. Então, as primeiras civilizações resolveram acabar com isso, criando tabus religiosos, que a carne de porco seria imprópria, que não se deveria haver porcos próximo a humanos, que Deus nos proibiu de comer carne de porco e mandados do gênero. Assim, proibidos por Deus de comer porcos, os indivíduos investiam em gado, cabras, ovelhas, coisas que podem ser facilmente tributadas pelo governo. No final, foi mais um tabu criado por governos da época que, por questões de tradição, muitos levam até os dias de hoje. Bom, existem outros animais que também não dão nenhum produto acessório, né? Por exemplo, cachorros, gatos, cavalos, burros. E olha só, a gente também não consome carne de nenhum desses animais hoje, né? Será que o porco continua sendo consumido hoje apenas porque era tão conveniente, mas tão conveniente, que nem séculos e séculos, milênios de doutrinação estatal foram capazes de impedir o seu consumo totalmente? Consumir os outros animais que não dão produtos acessórios acabou virando um tabu completamente na nossa civilização, embora existam culturas que comem todas essas coisas que a gente falou. Mais um caso de sucesso da propaganda estatal que seguimos hoje, talvez apenas por tradição. Devemos lembrar que as religiões sempre foram importantes instrumentos de poder. Hoje temos a separação entre o Estado e a religião, mas isso nunca foi verdade ao longo da história, principalmente na pré-história. Esse poderoso instrumento foi evidentemente cooptado por reis, imperadores, chefes tribais e pelas elites que governavam a sociedade, visando esses interesses escusos. Assim, embora nenhum governo consiga de fato destruir ou construir um mandamento divino ou um princípio absoluto, quando esses mandamentos e princípios são escritos no papel, são feitos por humanos, e isso pode sim ser adulterado. Alguns podem ter sido suprimidos, outros podem ter sido sutilmente incluídos em uma cópia ou outra. É muito comum que a história oficial e as narrativas dominantes sejam modificadas de acordo com a vontade de grupos que ocupam o poder em uma sociedade, e não é impossível que
que esse seja mais um caso. Portanto, existe uma chance de que quem não se alimenta de carne de porco tenha seguido uma norma que é fruto da mais antiga propaganda de governo, incutida lá atrás nas religiões, que visava, na verdade, arrecadar mais impostos e beneficiar grupos de interesse. Na visão libertária, na ética libertária, as pessoas devem ser livres para comer o que acharem melhor, desde que não agridam nenhum outro humano ou violem direitos de propriedade. É claro que, do ponto de vista da nossa cultura e tradição, alguns hábitos de outras sociedades são mal vistos e rejeitados. Essas sociedades também repelem muito o estilo de vida ocidental e sua alimentação. Mas desde que essas diferentes sociedades não usem da violência contra pessoas pacíficas, elas não estão violando a ética libertária, a qual diz respeito sobre seu uso e propriedade privada de cada indivíduo e seu corpo. E é fato que toda sociedade civilizada, libertária ou não, deve evitar o uso da agressão contra pessoas pacíficas de qualquer forma. O mesmo vale tanto para os veganos quanto para os consumidores de carne. Eles devem ter o direito de se alimentarem como acharem melhor e adotarem seus estilos de vida, desde que não ameacem a liberdade de outras pessoas. E ninguém aqui vai querer convencer outras pessoas a comer ou deixar de comer o que quer que seja. Mesmo que você continue não querendo comer porco, ou cavalo, ou cachorro, ou gato, é bom saber a origem estatal desse costume. E também saber que, como no caso do porco, mesmo séculos, milênios de doutrinação estatal foram incapazes de realmente mudar alguma coisa de forma significativa. Embora essas religiões proíbam o porco, a carne ainda é amplamente usada no mundo todo. Quando vai contra a economia, meu amigo, o governo não consegue vencer, não. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário, revisado e narrado por Peter Turgunia. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Aguardo você no próximo vídeo.